Pai, obrigado pela tua filha, ó Pai, que tem sido canal de bênçãos para nossas vidas. Guarde, ó Pai, guarde o seu ministério, sua família e tudo aquilo que o Senhor tem dado a ela. Que o Senhor a use como tem usado, com autoridade, poder e graça. Que ela transmita do Senhor o recado aos nossos corações. Entregamos, ó Pai, esta lição em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que hora, pastor? Tá bom. Obrigada. Graça e paz, igreja. Bom estar aqui com os irmãos. A nossa lição de hoje é a segunda da revista. Quantos tem a revista? Quem não tem, a irmã está vendendo aí, gente. Vamos comprar porque as lições são muito boas. Essa lição aqui, parece que o pastor Carlos, ele foi guiado por Deus para me dar ela. Porque essa passagem, o texto, a leitura que é o texto básico dessa lição, ela tem tudo a ver com a minha vida. Ela mudou a história da minha vida. Eu queria que você, se você não trouxe a revista, você abrisse comigo em Êxodo capítulo 16. Nós vamos fazer essa leitura do versículo 1 ao versículo 15. Podemos ler? Amém? O tema da lição é a provisão de Deus em tempos difíceis. Quem sabe aqui, quem tem experimentado tempos difíceis na vida? Que bom, é isso aqui que traz crescimento para a gente, né? E diz assim: e partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel, veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos na mão do Senhor, na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda essa multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao sexto dia, que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés a Arão, a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra o Senhor? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que quando falou a Arão, a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo: entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes, e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disseram-lhe, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Amém? Glória a Deus, sua palavra é poderosa.
Eu quero começar me detendo aqui no primeiro versículo. Quando o povo saiu do Egito, e toda aquela geração parou no deserto de Sim. Deus sabia exatamente o que estava fazendo, irmãos. Isso aqui é uma figura da igreja hoje, caminhando aqui nessa terra, nesse mundo. Esse mundo aqui é um deserto. E nós estamos caminhando para chegar na terra prometida, que é a Jerusalém celestial, nossa morada. Nós não somos daqui, nós somos de lá, cidadãos dos céus. Amém? Mas o deserto de Sim era um ambiente em que só havia areia, pedra, escorpiões, cobras, inimigos para todos os lados. Ou seja, foi justamente nesse lugar estéril que Deus escolheu para testar e formar o caráter do seu povo. Irmãos, vocês sabem, a todo esse tempo de vida que nós estamos gastando aqui na terra, todo o trabalho do Espírito Santo é o mesmo que ele teve no deserto com o povo dele, para trabalhar e formar o caráter de Cristo em cada um de nós. E eu quero te dizer uma coisa, não é fácil. O Espírito Santo está tendo um trabalho ferrenho, porque no mundo atual que nós estamos vivendo, formar o caráter de Cristo nessa geração não é brincadeira. Eu não vou começar a nossa lição pelo primeiro item. Eu quero começar pelo segundo item. Eu quero continuar falando sobre o deserto, o mundo caótico que nós estamos vivendo. Esse é o nosso deserto hoje. Se Deus levou o seu povo para o deserto, era uma caminhada para ser muito rápida. Eles ficaram ali 40 anos perecendo naquele deserto. Hoje nós vamos estudar a respeito da crise econômica que nós estamos vivendo. É lógico que isso tem em vários países, mas nós vamos ver especialmente o Brasil, que essa é uma das maiores crises que nós já ouvimos falar. A estatística diz que quase 13 milhões de brasileiros estão sem trabalho. Então, a crise econômica, ela vai gerar várias outras crises. Crise dentro de casa, a crise no lar, o casal com filhos, a crise na saúde, muita gente suicidando. Eu estive em Anápolis agora, esses dias, e o comentário lá é o número de cristãos se suicidando, porque não estão aguentando passar pela crise. E muita gente está sofrendo demais, irmãos, a gente não tem noção. E segundo os especialistas, a crise brasileira é resultado da política, da crise política, da crise moral que nós estamos vivendo. Mas, na verdade, ela vai muito além disso. E eu louvo a Deus por essa lição, porque ela está vindo para abrir os nossos olhos, para nos localizarmos no tempo e no espaço, o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Nós estamos vivendo a consequência da queda do homem lá no Éden, só que nós estamos caminhando para o final disso aí. Então, o que nós estamos vendo hoje? Uma geração corrompida. Nós estamos vendo a degradação do ser humano, porque nós fomos gerados por Deus à imagem e semelhança dele. O que Deus queria de nós era que tivéssemos, quando fala em semelhança, está falando de caráter. Deus não tem aparência física, então está falando do caráter de Deus. E nesses últimos dias nós estamos vivendo agora. O inferno se levantou para destruir o ser humano, para desvalorizar, corromper, e a degradação hoje, ela é generalizada, irmãos. Não é porque a pessoa tem dinheiro que isso não está tomando conta. Às vezes a pessoa tem dinheiro e está vivendo uma casa boa, mas o caráter, que para Deus é o principal, está denegrindo. 1 de João 5,19 diz assim: nós sabemos que somos de Deus, mas que todo mundo está no maligno. Então, o mundo jaz no maligno. A igreja de Jesus Cristo, ela é de Deus. E quando eu falo igreja de Jesus Cristo, eu não estou me referindo somente à catedral da família. Aqui, cada um de nós sabe da sua vida com Deus. E eu garanto para você que naquele dia que a trombeta tocar,
Se você e eu não apertarmos o pé, nós vamos ficar para trás. Então, meus irmãos, essa é uma lição que vem para nos despertar para os tempos difíceis que nós estamos vivendo hoje. Então, eu quero perguntar nessa manhã aqui, quem aqui tem certeza que é de Deus? É do céu. Você é do céu. Então, nós temos que viver daquilo que é a lei do céu. Mas nós estamos numa batalha terrível com as leis da terra. Porque Satanás é o Deus desse século. E ele tem trabalhado. Na verdade, ele é o responsável por toda essa tragédia que nós estamos acompanhando aí no mundo inteiro. Não é só no Brasil. Você nunca ouviu falar de tanta tragédia, de tanta violência, de tanta maldade, como nós temos visto nos dias de hoje. Sim ou não? Então, muitas pessoas podem dizer e ficar revoltada aí com os políticos. E querer desejar até a morte de muitos, né? É o que está acontecendo aí. Mas isso tudo que está acontecendo é resultado, não é apenas da ação do homem. Na verdade, é de quem está por trás daquilo que o homem está fazendo, que é o próprio Satanás, trabalhando, como diz João 10:10. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida em... Mas o diabo veio para fazer o quê? Roubar, matar e destruir. Irmãos, ele não cansa, ele não dorme, ele trabalha 24 horas por dia. Contra quem? Contra o mundo? Não. O diabo, ele tenta quem está no mundo? Não. Ele tenta e trabalha quem está servindo a Jesus Cristo. E quando eu falo de igreja, é da igreja geral, é no mundo todo. Todos estamos sendo tentados nessa hora para desanimarmos e cairmos da fé. O segundo ponto aí, do item 2, fala sobre algumas características do mundo que nós estamos vivendo. E eu quero que você abra bem os seus olhos para você entender que tudo que está acontecendo, o mundo está sendo preparado para a chegada do anticristo. E eu vou dizer uma coisa para você com toda a certeza da minha alma. O anticristo já está no mundo. Ele já nasceu. Ele já está no mundo. Agora, o espírito dele opera desde que Jesus veio ao mundo. Nós estamos chegando no finalmente. Jesus está voltando. Bate no ombro do seu irmão aí e fala, irmão, vamos acordar. Jesus está voltando. E o que está acontecendo no mundo? Que o mundo está sendo preparado para a chegada do anticristo. Primeiro, globalização. O que é a globalização? É um processo econômico e social que estabelece integração entre países e as pessoas do mundo inteiro. É para todo mundo ter o mesmo valor, é para todo mundo pensar a mesma coisa, irmãos. E aí eu fico vendo, essas leis aí como é que chama? O homem virando mulher, mulher virando homossexualismo. Isso aí é uma coisa que está sendo trazida agora como uma coisa muito normal. E temos que aceitar, é isso que o mundo hoje está ensinando. É uma coisa normal, por quê? O anticristo, ele é um homossexual. Ele será um homossexual. Então o mundo está sendo preparado para isso. Nós estamos sendo trabalhados na nossa mente para que tudo seja muito normal. Governos, empresas e pessoas pessoalmente estão trocando ideias, realizando transações financeiras, comerciais e aspectos culturais sendo espalhados nos países. Você vê que o Islã hoje ele está em todos os lugares do mundo. Ele está entrando sorrateiramente. Mesquitas hoje, irmãos, você sabe de onde vem o anticristo? Do Islã. Do Islã. Nós temos vários estudos agora sobre os últimos dias. É de lá que vem, é dessa religião. Até há pouco tempo a gente ouvia falar que era não, deixa para lá. É de lá que vem, é do Oriente.
tá bom? Vamos ficar só no que a Bíblia diz. Eu não gosto de sair da palavra, não. Então, eu não tenho tempo de mostrar tudo o que eu estou dizendo para vocês na Bíblia. Mas depois, se alguém precisar, é só me procurar que eu te falo. Então, um dos objetivos do mundo globalizado é padronizar ideias e valores. Tudo igual. Para quê? Para que tudo venha tirar da nossa mente, os nossos valores sejam corrompidos quanto à palavra de Deus. Nesse tempo que nós estamos vivendo agora de mudanças, a era atual, ela foi marcada pelo avanço do conhecimento científico. Quem está vivendo, né, quem já viveu há mais tempo, né, como alguns de nós aqui, então você pega aí de 20 anos para cá, nós não temos noção do desenvolvimento científico, tecnológico de 20 anos para cá. E aí você fala assim, onde é que está escrito isso que ia acontecer? Daniel capítulo 12, versículo 4, o último capítulo de Daniel, está escrito assim, ele profetizando para os últimos dias. Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e fecha o livro até o fim do tempo. Quando é que é o fim do tempo, irmão? Diga comigo, hoje. Irmão, põe isso na sua cabeça. Nós estamos vivendo o final dos tempos. E ele diz, muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Todos os sinais dos últimos tempos estão acontecendo. Aí outra pessoa disse assim para mim outro dia, pastora, mas falta evangelizar muitos lugares ainda no mundo. Eu falei, você não sabe? A gente não tem noção, irmãos, do que a internet e as redes sociais estão fazendo aí no mundo. Nós, quando tivemos a oportunidade de ir na África, a gente vai naquelas aldeias lá do confim da terra, no meio do mato, onde o povo não tem comida e não tem roupa, mas tem internet. Celular, né, pastora? O celular com a internetzinha lá, ó, acompanhando tudo que está acontecendo. Irmãos, o evangelho está sendo pregado em todas as partes do mundo. E o tempo está correndo, ainda que o missionário não chegue lá, a internet está chegando, a palavra está chegando. Você pega a China, esses países comunistas aí, as igrejas na China hoje elas se reúnem nas cavernas, mas estão lá, Bíblia chegando. Desde que eu me converti, há 30 anos atrás, eu estou vendo missionários. Vamos arrecadar dinheiro, vamos levar a Bíblia, entrar nos países comunistas. Irmãos, esses países comunistas aí, esses confins da terra, está chegando, irmãos. Se apresse. Não dorme não, é isso que o diabo quer. Essa é uma era atual marcada a ciência se multiplicando, muita transformação, muita mudança e tudo muito rápido, fique esperto. Nunca em tempo algum você viu tanto progresso científico e tecnológico, sim ou não? Mas também você nunca viu tanta crise econômica e ética, sem precedentes, sim ou não? Você nunca ouviu falar de tanta corrupção do gênero humano como você está ouvindo. E é para você se preparar, porque só vai piorar. Se alguém falar para você que as coisas vão melhorar, não é bíblico isso. Característica do mundo atual, abra comigo, 2 Timóteo no capítulo 3, por favor. Paulo aqui, 2 Timóteo, capítulo 3. Paulo aqui descreve a nossa atual sociedade. Há quantos anos atrás, irmãos, Paulo já estava descrevendo os dias que nós estamos vivendo da atualidade. Posso ler? Ele diz assim, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, egoístas, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores. A boca deles só sai palavra para falar mal dos outros e caluniar as pessoas. Incontinentes. Sabe o que é a pessoa incontinente? É isso que você está vendo jovens aí, não tem domínio de si próprio.
Quem manda neles é a cabeça deles. Eles não têm respeito à autoridade, não respeitam a pai. Acabou. Incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Traidores, obstinados, orgulhosos. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tendo aparência de quê, irmãos? Religiosos. Sabe de onde que vai sair esse povo corrupto aqui? De dentro das igrejas. Se você nos dias atuais não estudar a palavra, não meditar na palavra, você vai ser levado, como a palavra veio para Daniel. As pessoas vão correr de um lado para o outro, para ouvir. Eles estão querendo ouvir. E quanto mais mexer com as emoções deles, melhor. Eles não estão querendo palavra. Eles não estão querendo conhecer a Deus, porque isso é muito cansativo, ficar sentado ouvindo Bíblia. Ficar meditando na Bíblia, isso, não, ninguém tem tempo. Então as pessoas hoje estão mais preocupadas com oba-oba. Estão mais preocupadas com a sua vida emocional do que com a própria palavra de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Sabe por quê, irmãos? As estratégias de Satanás para combater a palavra de Deus, que é a verdade, ela vem de uma forma muito sutil. Muito sutil. Por isso que a aparência de religiosidade, aparência de ser muito crente, mas negando a eficácia dela. E Paulo termina assim: dessas pessoas aqui, afaste-se delas. Bata no ombro do seu irmão aí e fala: meu irmão, se você detectar isso nas pessoas que estão ao seu redor, elas não quiserem compromisso com a palavra de Deus, afaste-se delas. Esse não é tempo mais para a gente brincar, irmãos. É tempo para levar a sério a palavra de Deus. Nós estamos vivendo ainda numa sociedade centrada no homem. O homem é o centro de tudo. Eu quero, eu penso, eu acho, ou seja, uma sociedade humanista. Jesus, ele não é mais aquele que todas as coisas foram criadas, geradas por ele, por meio dele, para a glória dele. Jesus não é o centro, Deus não é o soberano, o homem é o centro de todas as coisas. Nós precisamos ficar alertas para afastar desse tipo de gente. Segundo, nós estamos aí nas características do mundo atual. Segundo, estamos vivendo um momento de sociedade relativista. O que é relativismo, irmãos? É uma corrente que nega toda a verdade absoluta e perene. Assim como toda ética absoluta, nega tudo. Nada é totalmente verdadeiro. Nada é imutável. Nada é inabalável. A palavra de Deus não está valendo, não tem valores hoje, irmão. E se os crentes não ficarem avisados disso, olha, irmãos, os crentes estão sendo atacados nessas estratégias sutis do diabo. Então eles vêm, não conhecem a palavra, tudo que vem para eles, eles estão recebendo. Chega um, isso aqui é verdade? Que bom. Chega outro contra outra coisa, isso aqui é verdade. Então não existe relativismo, ficando a critério de cada um definir o que é certo, o que é verdade, o que não é verdade, o que é bom para si. Olha que tristeza, irmãos. Esse é o mundo que nós estamos criando nossos filhos e netos. É terrível o tempo atual. Diga comigo, a palavra de Deus, ela é a verdade, ela é inabalável, ela é imutável, e ela é aceita como a verdade absoluta. É a boca de Deus falando conosco. Amém? Porque nós não somos desse mundo. Infelizmente, irmãos, o relativismo tem causado sérios danos aos crentes dos nossos dias. Diga para quem está do seu lado aí, irmão, estude mais a Bíblia. Medite mais na Bíblia. Somos agora uma sociedade secularizada. Olha outra característica. Secularização é um processo através do qual a religião perde a influência. Não ponha Deus no meio dos seus negócios. Não ponha Deus no meio das suas decisões, das suas escolhas. Não precisa. Ela perverte os valores cristãos e corrompe as verdades bíblicas
para perverter a igreja e desviar a igreja da fé cristã. Isso aqui é o que nós chamamos de sociedade secularizada. Quem pode dizer misericórdia? Mas eu quero voltar para a lição aqui, lá do começo. Por isso que eu deixei o começo para o fim. Provisão divina nesse tempo caótico. Pergunta para quem está do seu lado aí, você quer entender de provisão divina num mundo caótico desse? Pergunta, irmão, você quer viver da provisão do alto? É isso que Deus tem para nós. Não deixe as informações da televisão, da mídia entrar no seu coração, não. Porque senão, irmão, a gente vai desanimar. Por isso que a prosperidade nossa, ela está dentro da palavra. Josué 1:8. Deus disse para Josué, para você fazer prosperar o seu caminho em tudo. E para você não errar. Quem aqui quer prosperar e não quer errar? Amém? Deus disse para Josué lá, versículo 8. Medita, primeira coisa, não aparte da sua boca as palavras desta lei. Mas antes, medita nela dia e noite. Vamos repetir, irmãos? Mas antes, medita nela dia e noite, para que você faça conforme tudo quanto nela está escrito. Então, você fará prosperar o seu caminho, e você não vai errar no caminho. Quem é que vai fazer o meu caminho prosperar, irmãos? Eu vou fazer o meu caminho prosperar. Olha para o irmão que está do seu lado aí. Você está lendo na Bíblia que Deus está falando que você, a escolha é sua, a decisão é sua. Você vai fazer o seu caminho prosperar quando você meditar, encher sua mente com a palavra de Deus e falar o que está escrito o tempo inteiro, o que Deus pensa de você, o que Deus tem para você. É isso que a Bíblia está falando. Pense, fale e haja conforme. Então você vai prosperar. Vocês leram isso na Bíblia? Ou eu estou errada? É isso que está escrito? Que às vezes é ensinado outra coisa para a gente, irmãos. Deus vai fazer você prosperar. Não, a escolha é nossa. Ninguém manda na sua mente. Presta atenção aqui. O diabo não manda na sua mente. Deus também não manda na sua mente. Quem manda na sua mente é você. Você tem o poder de escolher o que você vai pensar. Se você encher a mente da palavra de Deus, você não vai errar, irmãos. Mas se você colocar a sua mente nas coisas lá do mundo, para você dirigir a sua empresa, a sua casa, você vai dar cabeçada. É isso que a Bíblia está falando. O que nós temos que ter em mente? Provisão divina. Mesmo na mais profunda crise, Deus tem provisão para o seu povo, para os que obedecem e creem na palavra dele. Por que eu disse que essa passagem aqui falou muito comigo, irmãos? Porque no começo da minha conversão, há 30 anos atrás, eu estava vivendo uma crise que não é a da agora. Quantos viveram no tempo aqui que conhecem e experimentaram a crise no tempo do Collor? Aquela lá pegou a gente de cheio, irmãos. Pegou a gente de cheio. E nós não éramos cristãos. Eu não conhecia a Deus. Eu era uma mulher extremamente doente de alma. E eu gosto muito de falar nisso. Meu marido fala para mim, bem, você fala demais nas coisas que aconteceram. Eu tenho que falar, eu não posso esquecer de onde eu vim, não, irmãos. Eu era uma mulher doente. Eu era uma mulher destinada a ter uma família destruída. Jesus foi lá, me alcançou e começou a me ensinar a palavra. E um dia eu estava dentro de casa, numa luta financeira daquelas. Você sabe o que você precisar de dinheiro para fazer supermercado, pagar a conta de água, luz, telefone, tudo, e você não ter dinheiro? Alguém aqui já viveu isso? Ou é só eu? Graças a Deus que não sou só eu. Crise no casamento, crise na saúde, e a crise espiritual nem fala, né? Que eu só queria suicidar, só queria morrer. E a crise financeira. Foi assim que eu me converti. Mas eu comecei a ler a Bíblia, irmãos. E um dia eu entrei para dentro do meu quarto. Acho que eu não vou contar esse testemunho aqui não, que todo mundo já conhece.
Eu fico preocupada com o horário ali. Então eu vou contar. Entrei para dentro do quarto, uma salinha que eu tinha de oração lá em casa, escondido do marido. O marido converteu 4 anos depois de mim. E aquele dia eu fiz uma conta e pus assim naquela conta tudo que eu tinha que comprar e pagar. Não era pouca conta não, irmãos. Quando eu somei, eu falei, meu Senhor, é dinheiro aqui que eu não sei de onde que vai vir. Na hora me veio essa passagem aqui da Bíblia. E eu peguei aquele papel e levantei em oração, parecendo uma doida. Dentro do quarto, trancada, só eu e Deus. Peguei o papel e comecei a falar com Deus. Eu falei, Senhor, está escrito na tua palavra que o teu povo ficou no deserto 40 anos. O Senhor não deixou faltar comida, o Senhor não deixou faltar água, o sapato, a roupa não envelheceu. Senhor, está escrito que o Senhor mandou comida do céu para eles. Nessa noite, Senhor, eu estou precisando de tudo isso aqui. E eu quero pedir para o Senhor, em nome de Jesus, manda do céu a minha provisão. Irmãos, eu fiz uma oração meio louca. Meu marido já estava deitado, fechei a Bíblia, botei meu bilhetinho dentro da Bíblia, subi e fui dormir. No dia seguinte, chegou um casal lá em casa, cedo. E aquele casal chegou, eu não conhecia direito, não tinha assunto. Aí saíram rapidinho também. Lá na porta, aquela mulher tirou da carteira dela um envelope e me deu. E disse assim para mim, irmã, depois que a gente for embora, a senhora abre esse envelope. Eu falei, tá bom. Irmãos, quando eu abri, tinha um valor exato do que eu tinha pedido a Deus na noite anterior. Você pode aplaudir o Senhor? Deus é maravilhoso. Eu acho que eu nunca vou deixar de contar isso, irmãos, e tantas outras coisas. Quando foi no dia seguinte, meu marido chega para almoçar, e eu vou e conto para ele. Pensa num homem que ficou bravo. E ele ficou vermelhinho. Não tinha... Eu não vou entrar em detalhe não, tá, irmãos? Da situação financeira. Aí ele olhou aquele cheque e falou assim para mim, você foi contar para os outros? Você foi pedir dinheiro na rua? Você foi falar para os outros o que nós estamos passando aqui dentro de casa? Eu falei, não precisei. Peguei a minha conta que eu tinha feito na noite anterior, mostrei para ele, falei, aqui ó, provisão de Deus. Ele falou, você vai pegar esse dinheiro, vai lá na casa desse povo e vai devolver, porque eu não preciso de esmola de ninguém, desse jeito. Nunca saiu da minha cabeça. Irmãos, eu não sabia onde é que aquele casal morava, liguei para o meu irmão, o irmão tem até testemunha. Liguei para o meu irmão, e disse assim para ele, Arnaldo, você sabe onde é que o fulano de tal, onde é que eles moram? Você sabe onde é que é? Sei, você me leva lá? Tá, eu te levo, à noite eu te levo, ao chegar do serviço. E fomos, irmãos. Quando eu cheguei lá, sentamos, conversamos, tirei da minha carteira com o coração assim apertado, o cheque, mas eu estava aprendendo a ser mulher submissa. Né? Você sabe o que é isso, né? Ai, precisando mais do que tudo do dinheiro. Peguei o cheque e falei, irmã, está aqui, eu vim aqui agradecer, mas eu não sei por que só foi lá em casa levar esse dinheiro, mas a gente não está precisando. Eles olharam para mim com aquela cara assim, falaram assim, irmã, ontem à noite meu marido e eu, nós estávamos aqui orando, e Deus disse assim para nós, faça um cheque no valor tal, e vai lá e leva na casa da minha serva Bernadette, porque ela está me pedindo. Aleluia! Irmãos, Deus usou corvo para sustentar Elias. Deus usou uma viúva que não tinha dinheiro, não tinha nada, só tinha um pouquinho de farinha e de azeite na vasilha, para sustentar os servos de Deus. Vocês não sabem o que Deus pode fazer para sustentar a gente no momento da crise. E a melhor coisa que a gente pode passar é crise financeira, irmãos, porque isso aí vem para quebrar com orgulho, vem para quebrar com a soberba. Se nós temos que ter o caráter de Cristo, a gente tem que abaixar a crista, a gente tem que ser humilde e falar, eu estou precisando, eu estou precisando. E eu levei o chequinho para trás, meu marido teve que engolir, descontei e paguei as contas.
Aí ela disse assim para mim, um dia, essa mesma mulher falou assim: Deus trouxe vocês aqui, Deus vai quebrar o orgulho do seu marido. Um homem muito competente, um homem estudado, um homem tem isso, tem aquilo, mas está precisando de Jesus na vida dele. Vou levar assim, a hora que tiver assim, eu vou levantar e vou exaltar. Mas em primeiro lugar, Deus está trabalhando o caráter, o coração moldado, irmãos. Deus não está preocupado se você está chorando, não. Deus está preocupado com que o seu coração, o que está acontecendo no seu coração. Deixa amolecer, amolece, vai para os pés do Senhor, clama que você vai ouvir, vai ver a resposta. É isso que a Bíblia ensina para a gente. Não faltou água, não faltou direção, não faltou proteção, irmãos, não faltou nada. A Bíblia diz que eles viram a glória de Deus no deserto. Sabe o que Deus quer nessa lição? O que Deus mais falou comigo: meu povo precisa entender que no meio deste caos que o mundo está vivendo, a minha glória está sobre meu povo, a minha presença está no meu povo, o meu povo só não está conseguindo enxergar, e não está conseguindo trazer do alto aquilo que já está pronto para a igreja. O que é a manifestação de Deus, irmãos? Da glória de Deus. Moisés um dia pediu para Deus: Senhor, eu quero ver a tua glória. Quantos aqui já pediram? Eu quero ver a tua glória. Deus disse para Moisés assim: Moisés, homem nenhum nunca viu a minha face, nem você vai ver. Mas eu vou passar por você e você vai ver a minha bondade, a minha misericórdia. A glória de Deus veio. Um fogo, uma luz maravilhosa, tremenda, que ninguém nunca viu. Moisés viu a bondade e a misericórdia de Deus. Êxodo 33. Sabe o que é a manifestação da glória de Deus no nosso meio? É a manifestação do caráter de Deus, irmãos. É você vendo a bondade de Deus. É você vendo a fidelidade, quando você leva a palavra para Ele de volta. E Ele diz: não vai voltar vazia para mim, mas eu vou devolver como chuva. Eu vou responder, porque Deus é fiel, Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia, Ele é misericordioso. É isso que nós precisamos aprender. No versículo 7 e 8 aí, está dizendo: a glória de Deus veio e trouxe o quê? Pão. O que é a manifestação da glória de Deus aqui? De bondade e fidelidade, foi o que aconteceu na minha vida. Às vezes as pessoas ficam esperando ver a glória de Deus, uma luz, um raio, uma coisa extraordinária. Irmãos, a glória de Deus não é isso hoje. Você e eu, a Bíblia diz que o mundo já viu a glória expressa de Deus, que foi o seu próprio Filho Jesus. Tirando Jesus, ninguém vai ver a glória de Deus. Nós vamos ver a manifestação do caráter, as qualidades de Deus. É isso que nós vamos ver. Então aqui no versículo 7 e 8, você está vendo aí, Deus trouxe pão e carne para o povo comer. No deserto, você vai ver a glória de Deus. Quantos aqui já viram e às vezes não entenderam? No versículo 10, está falando da manifestação da presença de Deus através da nuvem. Era nuvem e coluna de fogo. Por que nuvem, irmãos? Olha para mim aqui. A nuvem, porque no deserto, todo mundo sabe disso, a nuvem cobrindo o povo, protegendo do calor exaustante ali do deserto, um calor, uma loucura. Deus protegendo do calor. E de dia e à noite, a coluna de fogo sobre o povo, esquentando o arraial. Irmãos, eles nunca tiveram crise de luz. Nós ficamos sem luz aqui, que é a Celg deixa a gente sem luz de vez em quando. Mas o povo no deserto, 40 anos, a luz nunca faltou para eles nunca dormiram no escuro. Porque a manifestação da glória de Deus estava ali. Ou seja, a direção de Deus, a provisão e o cuidado de Deus, dia e noite, 24 horas por dia, durante 40 anos. Sabe o que eu entendo com isso, irmãos?
que Deus quer trazer disciplina e obediência. Foi isso que Deus provou o povo. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Abra comigo Números capítulo 9. Já estamos encerrando. Números capítulo 9. Diz assim, versículo 17. Mas sempre que a nuvem alçava sobre a tenda, os filhos de Israel, após ela partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Vá comigo para o versículo 22. Depois você lê isso aqui tudo, para você entender. Quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha, diga comigo, 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre eles, então os filhos de Israel alojavam e não partiam. E alçando-se ela, partiam. Olha para mim aqui, irmãos. A nuvem de Deus andava. E aonde a nuvem andava, o povo ia. Por que eu falo que Deus estava experimentando a obediência e a direção do povo? Porque era milhões de pessoas, mulheres, criança, devia ser o dobro de adulto que tinha ali. Sim ou não? Milhões de pessoas, e eles tinham que caminhar. A nuvem andava um dia, o povo todinho andava. A nuvem parava, eles tinham que montar o acampamento. E não era de qualquer jeito que montava o acampamento, não. Olha para mim aqui. O tabernáculo ia no meio deles. A Bíblia diz que Deus mandou ficar, eu não me lembro o número, tantas tribos ao norte, tantas tribos no sul e tantas tribos a leste e oeste. Irmãos, olha para mim aqui. Quando o acampamento assentava, Deus olhava do céu, olha a figura que Deus via. O tabernáculo no meio, um pouco da tribo para frente, um pouco da tribo à direita, um pouco das tribos à esquerda e uma grande parte das tribos aqui atrás. O que estava sendo formado no deserto? Mostrando para que Deus olhasse no deserto e visse a cruz ali, indicando a morte de Jesus no Calvário, para que a misericórdia de Deus continuasse sobre o povo. A Bíblia está falando que às vezes o acampamento levantava, caminhava um dia, parava, tinha que organizar. Presta atenção na dificuldade. E a gente acha difícil ir para a igreja. A gente acha difícil tirar um tempo para orar. A gente acha difícil jejuar. A gente acha difícil tirar um tempo para meditar na palavra. O povo levantava, milhões de pessoas. Levantava de manhã, caminhava ali, parava, organizava tudo. À noite Deus falava, levanta acampamento e caminha. Às vezes eles ficavam acampados um dia. Às vezes eram 2 dias. Leia aí, irmãos. Às vezes eram 3 dias. Às vezes era um ano inteiro. O que Deus quer falar para mim e para você? A nuvem anda. A provisão de Deus vai aonde a nuvem estiver. Não é onde você quer ficar. Não aonde você acha que é o seu lugar. Se alguém ficasse para trás, quando a nuvem levantasse, podia ficar. Não ia ter comida, não ia ter bebida, não ia ter roupa, não ia ter sapato, não ia ter água, não ia ter nada. Sabe por que hoje tem muita gente que não recebe a provisão de Deus? Porque a nuvem está andando e ele está ficando para trás. Não está na presença de Deus. Presença de Deus não é só aqui dentro da igreja, irmãos. Presença de Deus é você 24 horas por dia. Se você acorda de madrugada, você está na presença de Deus. Você fala com Deus. Você está tomando banho, você está falando com Deus. Você entra para dentro do seu quarto e vai orar. Você está falando com Deus. Irmãos, Deus está com você 24 horas por dia. Igual aqui no deserto. Trazendo provisão. Trazendo direção. Por que tem tanta gente dando cabeçada?
porque não tem tempo de ouvir a voz de Deus, porque acha que é o Todo-Poderoso, talvez porque estudou, porque tem curso, porque tem muita experiência. Eu te digo uma coisa, filhos do Altíssimo, aqueles que vão herdar o reino de Deus, você não vive da sua inteligência, a sua sabedoria própria, do seu conhecimento próprio, você está andando debaixo da nuvem de Deus, e onde ela for, você tem que ir debaixo dela. Senão você vai ficar para trás. A glória de Deus. Não adianta querer trazer a glória de Deus de forma artificial, porque não vai ter presença. Irmãos, o povo, a igreja agora está com a moda de pintar púlpito tudo de preto. Tudo preto. Porque dá um tchan na igreja. Vai fazer um culto? Irmãos, outro dia eu fui pregar numa igreja. A igreja lotada. Tudo no breu. Eu aqui no púlpito com um holofote em cima de mim. Eu fiquei ceguinha. Eu fui descer, pastor São, para orar para o povo, eu não enxergava nada, quase que eu caí. Eu falei, gente, para que isso aqui? Achando que a glória de Deus, vai vir, porque tudo na penumbra. Aí aquele jogo de luz, é tudo artificial. Não é isso aqui que traz a glória de Deus, não, irmãos. A igreja tem que acordar para isso. Não é um pregador que veio aqui e vai trazer a glória de Deus, não. É a vida 24 horas por dia, caminhando na presença de Deus. Se Deus falar para você, vai para a direita, e outra pessoa falar para você, vai para a esquerda, o seu eu falar, vai para frente, você vai quebrar a cara se você não for para a direita. Não importa o que os outros estão pensando, importa o que Deus está falando com você, e para isso você tem que estar na presença dEle. Chega de glória artificial. A presença de Deus não está ali. É isso que a Bíblia está falando. Não importa quem ou de que maneira, eu vou ser sustentada. Irmão, sabe o que Deus fez da minha vida? Ele enviou o começo para nós. Quando um dia morreu uma pessoa, no outro estado, que não era parente, deixou uma herança para 3 pessoas. 2 sobrinhas e o meu marido. Deus vai usar quem Ele quiser. Ele vai usar corvo, como fez com Elias. Ele vai usar uma viúva pobre, miserável, para mandar provisão para você. Irmãos, não vai faltar provisão. E se você quiser experimentar a provisão de Deus, fica de pé e vamos orar. Aleluia. Quantos podem glorificar o Senhor nessa noite? É o seu coração, é a posição do seu coração de obediência, é que vai fazer a diferença. Nós precisamos parar com essa palhaçada, irmãos. Glória artificial. Glória artificial. Não tem a presença de Deus. Deus um dia disse para Moisés, Moisés, eu vou mandar o meu anjo na frente, eu não vou com vocês não, lá no deserto. Deus está virado com o povo, porque o povo não acreditava em Deus. Se tem uma coisa que entristece o coração de Deus, é o povo duvidar da palavra dele. E Deus disse para Moisés, Moisés, eu não vou com vocês, porque senão eu vou destruir o povo tudo. Eu vou mandar meu anjo. Escuta aqui, e eu vou destruir os seus inimigos e vou te abençoar. Você acha que tem lugar que Deus está abençoando porque a presença de Deus está lá? Você está muito enganado. Tem gente que está nadando na bênção. Mas Deus é bom demais com ela, a presença de Deus. Nada a ver, irmãos. Deus disse para Moisés, eu vou mandar um anjo e vou dar o que vocês querem. Mas eu não vou não. Alguém já leu isso na Bíblia? Já leu isso? Não quer dizer que quando você está vivendo um tempinho bom, de prosperidade, tudo calmo, não quer dizer que a presença de Deus está lá, não. Presença de Deus é quando você está ouvindo a voz. Presença de Deus é quando você está tendo direção para a sua vida. Presença de Deus é quando seu coração está humilde, quebrantado. Crise é bom, é para isso. Aceite as críticas. Aceite as coisas que você não gosta, que às vezes é Deus falando com você. Vamos amansar o nosso coração, irmãos. Jesus está voltando. Não deixa o mundo caótico aí, conduzir sua vida e sua família, não, tá? Encher seu coração de revolta, de vaidade.
Essa igreja que eu fui, que botou eu lá igual num holofote assim, eu me senti assim, meu Deus, está parecendo que eu sou estrela aqui. Falei para meu marido, nunca mais eu volto nessa igreja. Fujo do que é glória artificial. Começa a orar. Fecha seus olhos. Fecha seus olhos. Começa a pedir a Deus agora, Senhor, eu quero andar debaixo dessa nuvem, debaixo dessa coluna de fogo, quero ouvir a tua voz. Chega de mim mesma, Senhor, chega de tentar caminhar na força do meu braço, chega de querer caminhar na minha própria sabedoria, no meu entendimento. Senhor, o Senhor está quebrando isso, Pai, na igreja, nesses dias. Eu posso ver a tua glória sobre nós, Pai. A bondade e a misericórdia do Senhor não vai acabar nunca sobre o teu povo. É o povo escolhido do Senhor, meu Pai. Mas nós não queremos sair daqui se o Senhor não for conosco, Pai. Senhor, eu clamo a Ti como Moisés fez aquele dia. O Senhor disse que ia mandar um anjo na frente e abençoar o povo. Senhor, Moisés disse, se o Senhor não for conosco, eu não saio daqui. Senhor, eu não quero dar um passo na minha vida se não for na tua presença, ouvindo a tua voz. Senhor, na luta ou fora da luta, que às vezes a luta o Senhor está nos moldando, mas nós não vamos murmurar. Senhor, eu quero, sai do seu lugar, você que quer fazer uma aliança com Deus nessa noite. Senhor, eu vou parar de murmurar. Senhor, eu vou parar de reclamar. Senhor, eu vou parar de querer voltar atrás como aquele povo no deserto. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Vamos renovar uma aliança com Deus, igreja. Você que está entendendo o momento que nós estamos vivendo, a atualidade. Jesus está voltando e Ele vem buscar um povo cheio do Espírito Santo. Sai do seu lugar agora, você que está passando por crise e não está entendendo. Deus só está te dizendo, entra debaixo da nuvem, entra debaixo da coluna de fogo, porque eu vou te guiar. Medita na minha palavra. A palavra vai fazer você prosperar. Fale o que está escrito na palavra. Não ouça outras vozes do mundo para te guiar. Não seja guiado por outras vozes. Deixa a voz de Deus te guiar. Pai, eu quero ministrar nesta manhã, Senhor, a tua glória, manifestando o teu caráter sobre nós, o teu amor, meu Pai, que não nos deixa nunca, Pai. Tua misericórdia, a tua bondade, a tua justiça, a tua fidelidade, a tua humildade. Enche o teu povo, Senhor, e molda em nós o teu caráter. Senhor, essa é a maior urgência desses dias, Pai. Não queremos glória artificial. Não queremos, Senhor, nada que não venha da tua vontade. Abre, Senhor, os nossos ouvidos. Quebranta o nosso coração nessa manhã e que essa palavra venha dar fruto, que essa palavra venha tirar, Pai. Senhor, o deserto era para ser curto, mas o povo, por não obedecer e não crer na palavra, o povo ficou 40 anos ali. Eu quero declarar, Senhor, nesse dia, nessa manhã, que milagres estão vindo na nossa direção. O sobrenatural, a provisão do céu, é a provisão do céu, meu Pai, chegando para nós, para nossa casa, para nossa família e para a obra do Senhor, meu Pai. Nós vamos ter dinheiro em abundância, mas nós vamos ter para emprestar, nós vamos ter para, Senhor, para ofertar, dizimar e colocar na obra do Senhor com abundância, porque o teu reino vai caminhar. Jesus está voltando e nós somos a geração responsáveis por trazer Jesus à terra. Senhor, enche o bolso desse povo. Senhor, enche o bolso. Senhor, aqueles que, em primeiro lugar, mude o coração, mas que haja generosidade nesses corações. Aqueles que as portas estão fechadas,
aqueles que estão sem provisão, seja financeira, seja na saúde, seja na família, que a provisão venha do alto agora e que esse povo receba milagres, uma forma, ó Deus, sobrenatural. É o que eu peço que o Senhor venha fazer na nossa vida, nas nossas empresas, na nossa casa, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus que crê, diga amém. Diga: eu recebo nessa manhã. A glória de Deus está sobre mim. Amém. Deus te abençoe. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, Culto de Ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.